Rapaz, a resenha na rede hoje é sobre um livro indispensável, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Fiquei muitos anos querendo ler esse livro e finalmente cheguei no único momento que eu podia fazer isso, agora. Sensacional. E apesar de tratar de um tema muito complexo, né, um guia para a iluminação espiritual, talvez o assunto mais importante que o livro possa tratar, ele escreve de uma forma super simples e direta e acessível e propõe, né, momentos de reflexão, alguns exercícios, né, inclusive já compartilho o ganho maior que eu tive com essa leitura, que eu assim, estou desenvolvendo e trabalhando o que eu chamei de meu músculo do agora. Como é que funciona isso? Quando estou com a mente apertada, estou meio atribulado, meio nervoso, já dou aquela paradinha e acesso o agora. Alegria instantânea. É simples e você também pode aprender a fazer. Mesmo sem ter lido o livro, experimente acessar o agora. Não teve a oportunidade de ler esse livro e que com certeza vai melhorar seu dia, sua semana e sua vida. Começando por uma definição extremamente problemática, né? Já que estamos falando de iluminação espiritual, ele fala sobre o conceito de Deus, né? A palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria. Emprego-a ocasionalmente, mas com moderação. Considero imprópria a sua utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino do sagrado, da infinita imensidão contida nessa palavra, mas que a usam com grande convicção, como se soubessem do que estão falando. Por a gente já vê que está fora da caixa, né? Um outro tema aqui muito importante para a gente acessar esse livro, esse poder do agora, é o conceito de mente. O predomínio da mente é apenas um estágio na evolução da consciência. Precisamos urgentemente passar ao próximo estágio, senão seremos destruídos pela mente que se transformou em um monstro. A mente é, em essência, uma máquina de sobrevivência. Ela executa muitas coisas boas quando, por exemplo, ataca outras mentes e se defende delas, coleta, armazena e analisa a informação, mas não é nada criativa. Todo artista verdadeiro, quer tenha ou não consciência disso, cria a partir de um lugar de mente vazia, que se origina de uma serenidade interior. Quando eu li isso, gente, me deu uma emoção profunda, né? Porque eu, como poeta, músico, escritor, como antena da raça, sempre tive uma convicção profunda de que nada do que eu faço sou eu que estou fazendo, eu não crio nada. Então, essa imagem da antena sempre traduziu o que eu sentia com relação à arte, e agora eu tive uma outra dimensão, perceber que eu acesso um lugar de mente vazia, e é sensacional esse lugar. Se você pudesse, não cede lá nunca. Outro tema interessante aqui que está afligindo muito o nosso planeta, a raiva. Por exemplo, tenho observado que as pessoas que guardam muita raiva dentro de si, mesmo sem ter consciência e sem falar sobre o assunto, são as mais propensas a ser atacadas verbalmente ou até mesmo fisicamente por outras pessoas cheias de raiva, com frequência sem qualquer motivo aparente. A razão é que elas desprendem uma raiva tão forte que acaba sendo captada de forma subconsciente por outras pessoas. E isso aciona a raiva latente que essas trazem dentro de si. Uma reflexão muito interessante, né? E explica muita coisa que a gente vê por aí. Outro conceito muito interessante que ele diferencia o prazer da alegria. O prazer sempre se origina de alguma coisa externa a nós, ao passo que a alegria nasce do nosso interior. A mesma coisa que proporciona prazer hoje provocará sofrimento amanhã, ou nos abandonará, e essa ausência causará sofrimento. Então vamos buscar alegria aí, gente, que é mais legal. E a gente está falando do poder do agora, vamos ao conceito do agora. Nada jamais aconteceu no passado, aconteceu no agora. Nada jamais irá acontecer no futuro, acontecerá no agora. O que consideramos como passado é um traço da memória armazenado na mente, de um agora anterior. Quando lembramos do passado, reativamos um traço da memória e fazemos isso agora. O futuro é um agora imaginado, uma projeção da mente. Quando o futuro acontece, acontece como sendo o agora. Quando pensamos sobre o futuro, fazemos isso no agora. Obviamente, o passado e o futuro não têm realidade própria.
Do mesmo modo como a lua não tem luz própria e apenas reflete a luz do sol, o passado e o futuro são apenas um pálido reflexo da luz, do poder e da realidade do eterno presente. A realidade deles é emprestada do agora. Ele está falando o óbvio como todo grande poeta. Então vamos acessar essa obviedade. E uma vez que se trata de um guia para a iluminação, vamos entender o que ele está propondo como essa iluminação. Você consegue perceber agora a profundidade e a grandeza de se tornar presente como observador de sua mente? Sempre que observamos a mente, livramos a consciência das formas da mente, vendo aquilo que chamamos o observador ou a testemunha. Consequentemente, o observador, que é a pura consciência além da forma, se torna mais forte e as formações mentais se tornam mais fracas. Quando falamos sobre observar a mente, estamos personalizando um fato de verdadeiro significado cósmico, porque através de você, a consciência está despertando do seu sonho de identificação com a forma e se retirando da forma. Isso é o prenúncio e também parte de um acontecimento que provavelmente ainda está no futuro distante, no que diz respeito ao tempo cronológico. Esse acontecimento é conhecido como o fim do mundo. É sensacional demais isso. E ele continua. Quando a consciência se liberta de sua identificação com a forma física e mental, torna-se o que podemos chamar de consciência pura ou iluminada ou presença. Isso já aconteceu com alguns indivíduos e parece que está destinado a acontecer em breve em uma escala muito maior, embora não haja garantia absoluta de que vai acontecer. A mente se transformou em um navio que naufraga. Se você não pular, vai naufragar com ele. A mente egóica coletiva é a entidade mais perigosamente insana e destruidora que jamais habitou nosso planeta. O que você acha que acontecerá ao planeta se a consciência humana não se modificar? Observe que esse livro foi escrito há mais de 20 anos. De lá para cá, isso está se tornando cada vez mais dolorosamente evidente. A gente precisa ter uma mudança de consciência, ou então a mudança acontecerá por conta própria. E já que estamos falando nisso, ele falando sobre a morte, sensacional. A aproximação da morte e a morte em si, a dissolução da forma física, é sempre uma grande oportunidade para uma realização espiritual. Essa oportunidade é tragicamente perdida na maioria das vezes, visto que vivemos em uma cultura que é quase totalmente ignorante com relação à morte, assim como ignora quase totalmente qualquer coisa que realmente importe. Por uma sincronicidade, hoje eu vi um vídeo que me emocionou profundamente, até as lágrimas, do Pepe Mujica, ele fazendo um discurso, uma campanha política, mas não tem nada a ver com a política, tem a ver com um homem que está diante da morte, com plena consciência de estar diante da morte, e como se torna um ser humano digno e luminoso. Que Deus me conceda uma parcela dessa dignidade, porque é para lá que eu quero caminhar, para a consciência de que não estou aqui para sempre, que estou de passagem, e graças a Deus por isso. Sobre relacionamento, essa é sensacional. O grande elemento catalisador para mudarmos um relacionamento é a completa aceitação do outro do jeito que ele é, sem querermos julgar ou modificar nada. Isso nos leva imediatamente para além do ego. Olha só, uma coisa tão simples, tão óbvia, mas tão difícil de alcançada, porque a primeira coisa no relacionamento é a gente querer mudar o outro. Benza a Deus! Já que estamos falando de morte, do fim do mundo, quando é que chega o novo mundo? Olha o que ele fala a respeito. Não estamos separados do nosso mundo. Então, quando a maioria dos humanos se tornar livre da ilusão egóica, essa mudança interior vai afetar toda a criação. Vamos literalmente viver em um novo mundo. Mas não confunda causa e efeito. Nossa primeira tarefa não é buscar a salvação através da criação de um mundo melhor, mas sim despertar da nossa identificação com a forma. Como disse outra grande alma, Mahatma Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa é a melhor maneira de mudar o mundo. Ainda falando sobre o novo mundo. Aqueles que continuam dominados pela mente, a grande maioria da população, não percebe a existência da energia espiritual. Ela pertence a uma outra ordem e vai criar um mundo diferente quando um número suficiente de seres humanos entrar no estado de entrega e se tornar totalmente livre da negatividade. Se a Terra sobreviver, essa será a energia daqueles que a habitarem. Que assim seja. E finalizando, uma mensagem
Muito sublime. O estado identificado com a mente é altamente defeituoso, é uma forma de insanidade. Quase todas as pessoas estão sofrendo dessa doença em vários graus. No momento em que você perceber isso, não haverá mais ressentimento. Como você pode se ressentir com a doença de alguém? A única resposta adequada é a compaixão. Sensacional. Poder do agora.